colocar o nosso nome à disposição desta casa, do plenário desta casa, dos deputados e deputadas, para que a gente possa tocar os próximos 2 anos de uma maneira diferente. A Câmara dos Deputados já tem o seu primeiro candidato à presidência oficializado. Trata-se de Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar promete tocar as pautas econômicas do governo. Nós temos várias reformas para discutir, nós temos várias pautas para tratar, nós temos que cuidar da questão sanitária do Brasil, nós temos que cuidar da questão social, como o auxílio emergencial, que precisa ser tratado com retidão, mantendo o teto de gastos, discutindo quais são as propostas orçamentárias e, se precisar, cortando na carne. Na tentativa de impulsionar seu candidato, o Planalto tem prometido cargos a partidos do Centrão e condicionado a liberação de emendas parlamentares ao apoio ao deputado. Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto, hein? Valeu. São grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, aqui, valeu. nosso presidente. Um abraço aí. Arthur Lira é o principal rival do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal de concorrer à reeleição, mas que articula nos bastidores um nome para sua sucessão. Então a nossa pressa não é pela escolha do nome, a nossa pressa é para construir esse movimento que amplia o máximo possível, né, a participação não apenas dos partidos, mas da sociedade. A sociedade sabe que quando o governo quis aqui impor agenda contra o meio ambiente, contra as minorias, foi essa casa que barrou essas pautas. No primeiro discurso como candidato, Lira tentou parecer mais conciliador e menos bélico. Todo diálogo ele começa largo, ele tem que começar bem amplo, respeitando minoria, oposição, respeitando o regimento, altiveiro de poder legislativo, toda a sua pluralidade de pensamentos e de correntes ideológicas. A candidatura do deputado quase naufragou quando o Estadão revelou uma acusação de que Arthur Lira liderou um esquema de rachadinha de 2001 a 2007, quando era deputado estadual em Alagoas. Mas a terceira vara criminal de Maceió invalidou as provas e, na última quinta-feira, absolveu o parlamentar sem analisar o mérito das acusações de peculato e lavagem de dinheiro. O Ministério Público vai recorrer da decisão. Partidos como PL, PSD, Solidariedade, Avante, PSC, PTB, PROS e Patriota já anunciaram o apoio ao nome de Lira. Com isso, ele garante cerca de 210 votos. São necessários 257 para se eleger. O plenário depende dos partidos de centro, que sempre estiveram à disposição do Brasil, sempre estiveram à disposição das pautas mais saborosas ou mais espinhosas. E o Partido Progressista e todos os que estão aqui nessa mesa pensam desta forma. Mas afinal, quem é Arthur Lira? O que esperar dele caso seja eleito presidente da Câmara dos Deputados? Quem traça um perfil do parlamentar, em conversa com a gente, é o repórter do Estadão em Brasília, Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Emanuel. Como vai você? Tudo tranquilo por Brasília? Ou nem tanto? Estamos em meio a discussões para o futuro do Congresso. Perfeito. E, aliás, esse é o nosso tema, então eu queria que você contasse pra gente quem é Arthur Lira, Frazão. O que você contaria pra gente desse político e qual a envergadura dele, hein, ô Frazão? Olha, Emanuel, Arthur Lira é um legítimo representante do Centrão, esse tão mal falado Centrão, que foi nomeado como um adversário principal do presidente Bolsonaro por seus mais fiéis
companheiros, e depois virou um grupo de apoio ao presidente. Afinal, é bom lembrar, o presidente fez carreira nos partidos do Centrão também. Arthur Lira, aliás, foi companheiro de partido do presidente Jair Bolsonaro. Arthur Lira é o líder do Partido Progressistas, que é um partido que deriva da Arena, da ditadura militar, vira o PDS e se transforma em PP, hoje dito Progressistas. Esse é o novo nome do partido. Arthur Lira é um deputado federal, está no seu 3º mandato, foi deputado estadual em Alagoas e foi também vereador em Maceió. Ele tem 51 anos, ele é advogado, né, formado em Direito, e é líder desse partido, mas não só desse partido. Ele é líder de um bloco na Câmara dos Deputados, que é o Bloco do Centrão, formado também, além do PP, pelo PL, o Partido Liberal, PSD, Partido Solidariedade e o Partido Avante. Esse é o bloco principal de apoio ao Arthur Lira. Ele é filho do ex-senador Benedito de Lira, conhecido como Bill, que foi um adversário da Heloísa Helena, uma deputada considerada radical no PT, que foi do PSOL também, e é uma figura da política de Alagoas, uma figura muito forte, muito extremamente enérgica na esquerda. Ele, o ex-senador Benedito de Lira, ele elegeu-se na eleição mais recente prefeito de Barra de São Miguel, uma das praias mais paradisíacas de Alagoas, que é tem um litoral muito privilegiado, Manuel. Ele é um legítimo herdeiro também do grupo político do Eduardo Cunha, que foi apoiado para chegar à Câmara dos Deputados, à presidência da Câmara, também pelo presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Cunha depois seria flagrado na Operação Lava Jato, seria cassado, inclusive o Arthur Lira era, na época, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara dos Deputados. E ele relatou, fez parte de alguns dos processos de discussão sobre como seria o processo que culminaria na cassação do Eduardo Cunha. E ele fez um relatório mais conveniente ao Cunha para tentar alguma manobra. Era, enfim, um deputado da tropa de choque do Eduardo Cunha, portanto, um herdeiro desse grupo político. Frazão, o Arthur Lira guarda muitos esqueletos no armário, Frazão? Sim, Arthur Lira ele tem alguns casos sobre a aura dele de um deputado probo. Ele não teve ainda uma condenação criminal, mas já teve condenação na esfera civil, lá em Alagoas, por causa de um esquema de rachadinha. E a rachadinha é aquele método, um crime, né, do peculato, aquele método por meio do qual os deputados ou vereadores, parlamentares em geral, obrigam seus funcionários de gabinete a devolver parte do salário para eles. E no caso do Arthur Lira, a suspeita é de que esse dinheiro tenha sido usado para enriquecimento dele mesmo, e não para uso em campanhas, como é o caso de outros parlamentares. Ele foi parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Alagoas e, segundo a Procuradoria-Geral da República, ele liderava uma organização criminosa que desviou 254 milhões de reais dos cofres do Estado. Esse caso, apesar dele ter tido uma condenação em esfera civil, na esfera criminal ele acabou sendo arquivado, as provas foram consideradas imprestáveis pelo juiz recentemente, logo depois que o Estadão revelou detalhes da denúncia contra ele, como os diversos cheques que ele esperava receber de ex-funcionários. Mas não são só esses, né, Manuel? Ele também foi citado na Operação Lava Jato, em algumas ações penais, denúncias foram propostas contra ele é réu no Supremo Tribunal Federal, tem aquele inquérito que foi conhecido como quadrilhão do PP,
porque foi baseado na delação do doleiro Alberto Youssef, figura notória da Operação Lava Jato, que denunciou tantos parlamentares, denunciou muitos do PP, né? Ele trabalhava para vários. O Lira era um deles. Segundo o Youssef, ele recebia dinheiro nesse esquema de desvio da Petrobras. Mas já houve casos em que a Procuradoria-Geral da República ali tem vários crimes, né? Então, em alguns crimes, a Procuradoria-Geral da República entendeu que não havia provas e pediu recentemente para que a denúncia não prosseguisse, mas em outros ele é réu. O Arthur Lira também tem um caso que ele é réu, a acusação é de que um assessor dele, ele teria recebido propina, mais de 100 mil reais de propina, e teria sido flagrado no aeroporto com dinheiro escondido nas roupas, lá em Congonhas, em São Paulo. Então tem esse caso de corrupção passiva. E além disso tem problemas matrimoniais também de violência contra a mulher. Ele está em litígio com a ex-mulher e ela o acusa de violência. Ou seja, é uma ficha extensa. É claro que ainda não há condenações transitado em julgado. Só para a gente fechar, Frazão, você comentou que ele já foi colega de partido do presidente Jair Bolsonaro, agora candidato à eleição na Câmara, né, à presidência da Câmara, apoiado pelo governo. De qualquer maneira, o quanto há de bolsonarista no DNA do Arthur Lira? Muito pouco, né? Ele, como esses partidos todos do Centrão, ele foi um fiel aliado do governo PT, ele foi um fiel aliado do governo Michel Temer e está sendo agora um fiel aliado do governo Bolsonaro. Ele não é um bolsonarista de primeira hora, embora possa-se dizer que, sem dúvidas, que os partidos dos quais ele fez parte tenham sido partidos mais conservadores, como o PFL, atual Democratas. Ele foi do PSDB, foi do PTB, foi do PP, né, que ele é até hoje, está na liderança há algum tempo. Ele ora é líder, ora é vice-líder, mas está sempre ali com uma influência muito grande. Ele exerce sim esse papel de liderança sobre 135 deputados atualmente na Câmara. Por isso que interessa tanto a aliança com o presidente. E o Arthur Lira nunca foi um deputado conhecido por suas convicções ideológicas, mas sim pelo fisiologismo, como aliás, a características do Partido Progressista. Aliás, o partido dele é a representação máxima das contradições ideológicas que temos no país, né? O que é o partido e carregar o nome de progressista realmente vai explicar para alguém fora deste Brasil. Coração, meu caro, um grande abraço e obrigado mais uma vez. Obrigado você, Manuel. Um abraço a todos que nos escutam. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagiu à candidatura de Arthur Lira e disse que o governo Jair Bolsonaro vai jogar pesado para eleger o deputado e que estaria disposto a rasgar o próprio discurso econômico em prol de um aliado na cadeira. O governo é que quer construir uma candidatura contra a minha pessoa, da qual me deixa muito lisonjeado de um governo ter uma preocupação tão grande com um deputado de 70 mil votos, como eles falam, mas nós não vamos abrir mão de jeito nenhum, como democratas, como filho de exilado, de forma nenhuma eu vou abrir mão de tentar construir um campo que tenha políticos que pensem de forma diferente. Maia também se mostrou preocupado com a independência da Câmara e alertou para que a casa não vire um puxadinho do Executivo. Quando essa preocupação é válida, o Legislativo tem que ser aliado ou independente do presidente? Sobre esse assunto, convidamos o cientista político e coordenador do blog e do podcast Legislativo aqui do Estadão, Humberto Dantas. Tudo bem, Dantas? Como vai? Tudo jóia. Olá, Emanuel. Olá, os amigos ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Dantas, sendo muito direto na pergunta, Arthur Lira é um candidato, você o enxerga como um candidato governista, Dantas?
ele é o candidato do governo, né? É mais do que ser governista. Porque, por exemplo, o Alcolumbre no Senado em 2019 não era um candidato do governo, ou não era tão nitidamente assim um candidato do governo e passou a ser um candidato governista. Então, Arthur Lira é um candidato com características governistas e é o candidato do governo, e isso já está dito, já está posto, até mesmo por um ministro que perdeu o emprego e disse: o meu ministério ia ser negociado para a eleição de Arthur Lira. Portanto, está nítido que é governista e do governo. E como é que ele já tem, até agora, já formou de cara aí um bloco de alianças que pega quase todo o espectro aí partidário ideológico da política brasileira. Isso tem relação muito menos com agenda e muito mais com balcão de negócios, ô Dantas? A questão, Emanuel, é que a agenda também entra no balcão de negócios. Né? Quer dizer, quando você consegue um arco tão amplo de alianças assim, não é apenas porque você vai, por exemplo, o executivo, o poder executivo, o Palácio do Planalto, não é só porque ele vai soltar alguma coisa para esses deputados agirem desta maneira, mas também porque no pedido, no acordo e no acerto existem aspectos que serão negociados intraparlamento. Por exemplo, a não abertura de uma dada CPI, né, a não abordagem de um determinado assunto, né, a impossibilidade de uma determinada pauta prosperar e coisas dessa natureza sentam-se à mesa e fazem parte de um grande conjunto de ações e de acordos que podem culminar na vitória de um determinado candidato. Que garantia mesmo, ainda mais com voto secreto, isso é absolutamente inexistente. Agora, Dantas, do ponto de vista do presidente Jair Bolsonaro, ele enxerga o Arthur Lira como aquele que não vai abrir um processo de impeachment contra ele? Essa pode ser uma das condições do Planalto. A gente precisa lembrar, Emanuel, que cabe ao presidente da Câmara dos Deputados acatar um pedido de impeachment contra um presidente da República. Ele pega o pedido, lê, né? Às vezes, com todo respeito, sequer deve ler, né, Manuel? Mas ali no calor das decisões políticas e fala: esse é bom, ou esse faz sentido, ou esse é procedente. Quando ele diz isso, o poder é dele, pessoal dele, presidente da Câmara dos Deputados. No instante imediatamente seguinte, isso já não lhe pertence mais, né? Porque aí ele fala: esse é procedente, aí vai formar comissão, etc, para aceitar, para ocorrer o que a gente chama de admissibilidade do projeto. Mas aí foge já bastante do controle do presidente da Câmara, por mais que ele continue sendo um agente fundamental. Foi assim com o Eduardo Cunha, né, que admitiu. E a partir do instante em que ele acatou e botou para formar a comissão, dali andou sozinho, por mais que ele tenha sido um agente extremamente influente em todo o processo. Danta, faz parte do jogo político um governo que busca essa interlocução direta com o Congresso, no sentido de ser alguém que garante um apoio às pautas e interesses governistas? Isso faz parte do jogo ou fere em alguma medida a independência dos poderes? Faz parte e fere. E eu acho que esse é o grande elemento. Portanto, faz parte, mas de forma um pouco mais sutil. É que Bolsonaro não passará para a história, Emanuel, como um agente de sutilezas. Bolsonaro é um cara extremamente transparente, né, no que diz respeito ao seu comportamento e bruto. Portanto, o Bolsonaro vai passar para a história, se a gente puder fazer aqui um paralelo com algum personagem assim da ficção, Bolsonaro vai ser tão delicado quanto o Shrek, por exemplo. Então, toda vez que ele se virar, ele vai derrubar alguma coisa da estante, né? E esse é um problema grave, Emanuel. Grave para o Poder Executivo no que diz respeito à sua agenda no Poder Legislativo.
Porque se ele se intrometer muito nessa agenda da eleição, como até, por exemplo, o segundo governo de Dilma Rousseff se intrometeu, aí a coisa fica complicada. Porque ele corre o risco de construir, de constituir no interior do parlamento exatamente essa percepção de tentativa de quebra de autonomia, que em toda eleição aparece. Por isso que os movimentos vão ser sutis, feitos por interlocutores, dentro do Congresso Nacional, ou dentro da Câmara, ou dentro do Senado. Não é isso que Bolsonaro faz. Bolsonaro recebe Arthur Lira já faz alguns meses, tira selfie, grava vídeo, fala que ele é bacana, fala que ele é legal, fala que ele é especial. Ele está dando muito apoio. E isso tende ou pode irritar parcelas dos deputados federais que, por vezes, nesse sentido, podem findar encontrando outras alternativas que não aquela predileta do Palácio do Planalto. E a troca de apoio pode significar um compartilhamento maior de poder e, portanto, tornar essa coalizão um pouco mais fisiológica, de natureza fisiológica, é isso, Dantas? Pode acontecer. O que está em jogo hoje é uma narrativa de autonomia que existe desde a eleição de Eduardo Cunha, em fevereiro de 2015, passando pelos 3 mandatos consecutivos de Rodrigo Maia. Por mais que tenha, sim, sido simpático a pautas dos presidentes da República, do presidente Temer e do presidente Bolsonaro, Rodrigo Maia parece ter um controle maior dessa pauta e uma tentativa de oferta de lógica de autonomia. E a Câmara dos Deputados tem agido assim nesses últimos 5 anos, podemos assim dizer, né? Com fortes, por vezes, intensidades, conflitos, debates, etc. Pode ser que a Câmara tenha se cansado disso, pode ser que os deputados estejam já atentos a 2022, quando terão que renovar o seu mandato junto ao eleitorado. Lembrando que o que eles escolherem entre eles, em fevereiro de 2021, numa eleição secreta, com voto secreto, né, e com plataformas eleitorais assombrosamente pouco republicanas algumas vezes, né, vale até fevereiro de 2023, portanto, com eles já reeleitos ou tendo buscado uma tentativa de reeleição em outubro de 2022. É uma eleição delicada que deveria envolver muito mais transparência e muito mais a participação mínima em termos de, pelo menos, debate público da sociedade e que, por vezes, é feita nos bastidores, Emanuel. Muito bem, Humberto Dantas, cientista político, coordenador do blog Legislativo e também do podcast Legislativo, faz parte aqui do cardápio do Estadão. Você pode procurar em qualquer plataforma de streaming, como Spotify, Deezer e também qualquer agregador de podcast. Dantas, mais uma vez, muito obrigado e um abraço para você. Abraço forte, uma alegria estar contigo. Estadão Notícias. Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.